temáticos. O tema, o meu, é esse aqui: a Bíblia Sagrada, como ela chegou até nós. E como sempre, vamos fazer uma breve recapitulação sobre o que vimos na semana passada. Semana passada falamos a respeito dos escritos do profeta Jeremias. Algumas pessoas têm dúvidas quanto a esses escritos. Nós vimos a semana passada que esses escritos de Jeremias são escritos reais, são escritos de Jeremias, são fatos que ocorreram juntamente com as datas que foram apresentadas aqui na semana passada, e isso faz dos escritos de Jeremias textos canônicos que entraram também no cânon sagrado. Hoje o nosso tema é o seguinte: o Antigo Testamento, extensão do cânon. Como foi formado o cânon do Antigo Testamento? O que ocorreu na escolha de cada livro? É o que veremos a partir de agora. Bom, vamos ver primeiramente um quadro. Esse quadro ele fala a respeito da extensão do cânon. Nós temos ali três divisões: classe, literal e extensão. A primeira classe é a classe homologumena, ou seja, literalmente, falar como um. Para os estudiosos, homologumena era a própria palavra de Deus, que foi escrita nos livros sagrados. Por isso, na sua extensão, nós temos lá, aceitos por todos, ou seja, são livros que todos aceitaram, sem sombra de dúvida alguma. O segundo são os apócrifos, que a palavra quer dizer duvidoso, ou seja, são textos aceitos por algumas pessoas, nem todos aceitam, alguns aceitam, então são chamados de textos apócrifos. Temos também, que nós estaremos estudando hoje, antilegomena, ou seja, falar contra, contra, gomena, palavra, ou seja, contra a palavra, falar contra a palavra. São textos que foram questionados, textos que estão no cânon, mas que esses textos são questionáveis. E por último, nós temos os pseudepígrafos, ou seja, pseudo falso, grafos escrito, ou seja, escritos falsos. São textos que foram rejeitados por todos os estudiosos. E nós vamos estudar o primeiro grupo agora. Homologomena, certo? Ou seja, essa palavra é muito conhecida no termo jurídico e trabalhista, quando você fala de homologação, ou seja, é dar o seu aval, a sua escritura, certo? É você dizer, isto é concernente, isto é verdadeiro. Homologomena, palavra verdadeira. São os livros aceitos por todos os estudiosos. A canonicidade destes livros jamais foram refutada por qualquer rabi da comunidade judaica. Todos os livros deste grupo, todos eles foram aceitos, sem sombra de dúvida alguma. Este grupo é formado por 34 dos 39 livros do Antigo Testamento. Estamos fazendo aqui a extensão apenas do Antigo Testamento. Então, dos 39 livros do Antigo, 34 estão neste grupo. Estão de fora livro de Esther, Provérbios de Salomão, Eclesiastes, Cantares, ou Cântico dos Cânticos, e o livro do profeta Ezequiel. Vamos ver o porquê? São os livros que originalmente foram aceitos como canônicos, porém, mais tarde, eles foram questionados, mas não é esse aqui não. Pulou um slide aqui. Vamos passar para o terceiro, vamos ver. Não. Pulou. Volta lá no primeiro e vou explicar. O outro. Pronto. É que pulou um slide. Esses livros aqui,
eles foram aceitos porque todos eles continham passagens que falavam a respeito da pessoa de Deus. Um dos fatos primordiais dos textos canônicos é esse: falar a respeito de Deus, escritos que relatam a existência de Deus. Por isso que estes 5 livros, eles ficaram de fora. E nós vamos ver o porquê que eles ficaram de fora. Então, estes livros aqui, esses primeiros, esses 34 livros, eles fazem parte de uma biblioteca judaica, ou seja, um cânon judaico, que também é tido como vara de medição, porque eles têm uma base única para os seus escritos. O primeiro, a pessoa de Deus. O segundo, o povo escolhido, o povo de Israel, o povo de Judá. E em terceiro, a aceitação dos livros por todo o povo, por todo o grupo, inclusive pelos estudiosos, pelos sabis. Então, esses 34 livros, eles foram inscritos no cânon porque eles tinham todos uma mesma base. Nós vamos ver agora os 5 que ficaram de fora. Antilogomeno, certo? Anti, contra a palavra. Não está de acordo com a palavra. São os livros que originalmente foram aceitos como canônicos, porém, mais tarde, eles foram questionados. Primeiramente, eles foram aceitos, sem problema nenhum, mas depois eles começaram a ser questionados. Qual o motivo desse questionamento? Com o passar do tempo, tais livros foram questionados por alguns rabis, certo? Vamos ver a questão deles agora. Primeiro é o livro de Esther. Primeiro questionamento: a ausência do nome de Deus é o principal motivo deste questionamento. O livro de Esther foi questionado porque em nenhum momento ele relata um nome de Deus no seu escrito. O desenrolar da história leva o leitor a se deparar com algo muito secular. A história de Esther é uma história muito secular. Ela não tem uma vivência espiritual, principalmente, o que eu estou dizendo, nas entrelinhas. Pode ser que a pessoa, ao lê-la, se o leitor tiver uma vivência espiritual, ele pode achar um conceito espiritual, mas no todo, no principal, ele não vem com esse conceito espiritual. Então seria o segundo ponto negativo para Esther estar no campo. Para alguns rabis, os judeus persas não participavam de uma linhagem teocrática, ou seja, esses judeus que já estavam lá na Pérsia, eles não vinham de uma linhagem teocrática. Há muito tempo eles estavam na Pérsia, há muito tempo eles se envolveram com a cultura persa e já haviam se esquecidos da sua cultura de raiz, a sua cultura judaica, a sua cultura teocrática. Então, com o passar do tempo, isso foi esquecido. Então, nós vamos ver no livro de Esther estes pontos. Então, esses pontos são pontos negativos para o livro de Esther, que está fazendo parte do cânon sagrado. Muito bem, vamos para alguns textos. No capítulo 4, nós temos o seguinte texto: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei eu ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e se perecendo, e tu pereço. Então nós temos alguns termos aqui interessantes. O primeiro é esse aqui, ó, jejuai. Isso levou alguns rabis a aceitarem o livro de Esther no cânon por este fato do jejum, segundo está se tratando de um povo judeu, embora um tanto quanto distante já
da cultura teocrática, certo? O jejum, aqui nesse contexto, para os rabis, ele era um jejum espiritual. Porque ela estaria conversando com o rei, que até então era contra a lei, segundo o texto aqui, porque ela era uma mulher, ela não poderia levar a palavra até o rei, mas como ela faria isso pelo seu povo, ela pede ao povo que jejue nesse sentido. Então os rabis estão vendo aqui que esse jejum, essa ordem de Esther para o povo jejuar, era algo espiritual. Então os rabis estão dizendo, então por esse motivo, o livro de Esther vai fazer parte do cânon. Vamos ver mais um exemplo. No capítulo 9. Então a rainha Esther e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus, as 127 províncias do reino de Assuero, para confirmar estes dias de Purim, nos seus tempos determinados. E o mandamento de Esther estabeleceu estas particularidades. Este exemplo aqui também foi ponto para os rabis incluírem o livro no cânon. Por quê? Quando fala de Purim e dias de Purim, é o início da festa de Purim. E esta festa, até os dias de hoje, ela é comemorada entre os judeus. Pois bem, se os judeus comemoram essa festa, que foi iniciada aqui por Esther, relatada no livro de Esther, então eles viram o texto, analisaram o texto e disseram, por esse texto aqui, por essa festa fazer parte do calendário judaico, então esse livro é um livro que deve fazer parte do cânon sagrado. Provérbios. Alguns rabis defendem a tese de que há contradições em Provérbios. Estas contradições são citadas no Shabá de número 30, que faz parte do Talmud. Não respondas ao insensato de acordo com a sua insensatez, para que não seja semelhante a ele. Provérbios 26, 4. Responde ao insensato conforme merece a sua insensatez, para que ele não seja sábio aos próprios olhos. O 26, 5. Aqui diz, não responda ao insensato. Aqui diz, responda ao insensato. Então, alguns rabis, ao lerem esse texto, viram aqui uma contradição muito grande. Não responda e responda. Então, por conta disso, o texto ele é retirado do cânon sagrado. Somente por conta disso, mas isso aqui, segundo a maioria dos rabis, é ponto de interpretação e não ponto de inspiração. Lê-se o texto, certo? E você vai perceber aqui uma interpretação. O porquê responder e o porquê não responder. Então está de uma maneira de quem vai interpretar isso. Mas segundo a maioria dos rabis, mesmo assim, o texto é inspirado e ele entra então no cânon sagrado. Eclesiastes. Alguns rabis acusam o escritor de ceticista. Tudo é vaidade. Esta declaração é que torna o livro questionável. Este é o fim do discurso. Já tudo foi ouvido. Teme a Deus e observa os seus mandamentos, porque isso é o tudo do homem. Segundo o escritor de Eclesiastes, essa vaidade, ela provém do ser humano. Mas segundo o todo do livro, são mandamentos de Deus para o homem.
por conta desse texto aqui, tudo é vaidade, alguns rabis retiraram o texto do cânon. Mas por esse ponto aqui, teme a Deus, a maioria dos rabis incluíram então o livro no cânon sagrado. Cantares. O fato do texto conter uma tal sensualidade é o motivo pelo qual estudiosos da escola de Shammai consideram o livro questionável. O rabino Akiba descreve o livro de Cantares como santo dos santos, pois para ele todos os escritos provenientes dos profetas são santos. Essa escola de Shammai, ela vai nascer após Esdras e Neemias. Após os escritos de Esdras e Neemias, surge essa escola. Shammai foi um levita, certo? De uma alta patente entre os levitas, e o ponto maior de Shammai foi questionar os livros que começaram a fazer parte do cânon. Então ele vai questionar o livro de Cantares por conta da sensualidade. Mas para este rabino, Akiba, o ponto de sensualidade, mesmo sendo algo humano, a sensualidade provém de Deus. O texto foi escrito por um profeta, segundo Aca. Então, pelo fato de ser escrito por um profeta e por parte da sensualidade ser algo humano, mas que provém de Deus, então o livro de Cantares ele é incluso também no cânon sagrado. E para terminar, o profeta Ezequiel. Novamente a escola de Shammai percebeu contradições em um livro canônico. Para eles, o livro de Ezequiel estava contrapondo a Torá, ou seja, os escritos de Moisés, pois para eles, o texto de Ezequiel, em seus 10 primeiros capítulos, tinha uma tendência ao gnosticismo. Mais uma vez, foi apenas uma questão de interpretação, e não uma questão de inspiração. Mais uma vez, a escola de Shammai fez uma interpretação errônea do texto de Ezequiel. Mas o texto, ele é um texto canônico. Nós vimos esse, hoje, o primeiro ponto, homologomena, e vimos esse, o antilogomena. A semana que vem estaremos vendo os livros apócrifos. Tenham todos uma ótima tarde na presença do Senhor Jesus.